Olá, muito bom dia. Agora são 9h34, ao vivo, direto de São Paulo. A gente começa mais um boletim de notícias. Olha só como está o céu aqui na capital paulista. Temos imagens da Vila Mariana, onde fica o estúdio da TV Canção Nova. Céu nublado e garoa agora de manhã. O sol pode abrir à tarde, mas chove também até à noite. E a gente começa falando sobre o Papa Francisco, que fez um discurso na manhã de hoje sobre a ética nos desafios da inteligência artificial. Quem traz os detalhes é Jéssica Marçal, do nosso site de notícias. Bom dia a todos que nos acompanham. O Papa Francisco recebeu hoje em audiência os participantes de um evento que acontece em Roma sobre inteligência artificial. Francisco agradeceu pelo empenho em promover uma ética partilhada a respeito dos grandes desafios que se abrem no horizonte deste campo. Em 28 de fevereiro de 2020, foi assinado um documento aprovado pelo Papa Francisco de um compromisso com o desenvolvimento de tecnologias a serviço da humanidade. Desde então, aumentaram a adesão ao projeto e o diálogo com outras religiões. Esse evento, em andamento em Roma, por exemplo, envolve delegações judaicas e islâmicas, que, segundo o Papa, olham para a inteligência artificial com um olhar inspirado nas palavras da encíclica Fratelli Tutti. Francisco ressaltou em seu discurso aos presentes que a fraternidade entre todos é a condição para que o desenvolvimento tecnológico esteja a serviço da justiça e da paz em todo o mundo. Por ocasião deste evento, 3 representantes das 3 religiões abraâmicas assinarão hoje um documento nascido para promover a algorética, ou seja, o desenvolvimento ético da inteligência artificial. Jéssica Marçal, da redação, para o Boletim de Notícias. Obrigada, Jéssica. E uma notícia que saiu agora há pouco é que a Santa Sé divulgou a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Doente, que será celebrado no próximo dia 11 de fevereiro e tem como tema Trata Bem dele. Bom, e ainda falando do Papa Francisco, o discurso do Papa ontem ao corpo diplomático pedindo o fim dos conflitos nos países está entre os destaques internacionais de hoje. O Vatican News destaca o discurso do Papa Francisco ao corpo diplomático na Santa Sé, em que pediu que o conflito sem sentido na Ucrânia cesse e que a pena de morte seja abolida, começando pelo Irã. Somos todos perdedores sob a ameaça nuclear, afirmou Francisco. Milhares vão às ruas em defesa da democracia. Esse é o destaque do Deutsche Welle. Em vários pontos do país, multidões participaram de atos pró-democracia em repúdio às manifestações ocorridas em Brasília. Milhares de manifestantes participaram de atos na noite desta segunda-feira em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba e outras cidades do Brasil. Pois é, e ainda falando sobre atos políticos aqui no Brasil, nós vamos ao vivo à capital federal conversar com o repórter Francisco Coelho, que tem as últimas atualizações sobre as medidas do governo contra a invasão a prédios públicos. Bom dia, Francisco. Teve decisão da Câmara aí? Bom dia. Bom dia, Elaine, e a todos que nos acompanham. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a intervenção federal decretada pelo presidente Lula. A votação foi simbólica e apenas 2 partidos liberaram a bancada e não orientaram a aprovação do decreto. Esse texto ainda deve ser analisado pelo Senado Federal em votação que está marcada para daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Quando aprovado no Senado, a intervenção na segurança pública do Distrito Federal pode continuar até o dia 31 de janeiro. O interventor já está trabalhando e trocou o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e decidiu manter o chefe da Polícia Civil. Aqui em Brasília, o esquema de segurança continua reforçado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública aprovou o envio de tropas de 8 estados para reforçar a segurança pública aqui no Distrito Federal. Cerca de 500 homens devem chegar nos próximos dias por aqui. Aqui a segurança está reforçada, o trânsito continua bloqueado aqui na altura do Complexo Cultural da República, cerca de 2 quilômetros da Praça dos Três
três poderes, onde ficam os prédios do Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Esses homens devem ficar aqui no Distrito Federal até que não hajam mais ameaças de protestos aqui nessa região. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco. A gente segue acompanhando a realidade aí em Brasília. Agora a gente fala sobre o clima. O ar quente e úmido predomina sobre o Brasil, por isso as chuvas continuam. Veja a previsão do tempo para todo o país. Os temporais vão persistir essa semana e hoje as áreas mais afetadas serão essas em laranja, que abrange o Amazonas, Pará, boa parte do centro-oeste, sudeste e da região sul. A alta umidade do ar e as chuvas deixam as temperaturas amenas, máximas que variam entre 25 e 30 graus nas capitais. A chuva pode bater a quantidade de 20 milímetros no sul de Minas Gerais e norte de São Paulo. No sul, Curitiba será a capital mais fresca, com termômetros que registram mínima de 15 e máxima de 24 graus. E nesta época de férias, quem está em viagem precisa lembrar de manter o uso dos medicamentos prescritos pelos médicos. A repórter Aline Mércio conversou com uma médica que traz recomendações de como levar os remédios para a viagem. É isso mesmo, Aline, bom dia. Isso mesmo, Elane. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, entre as dicas está consultar um médico para levar aqueles medicamentos que nós levamos normalmente na farmacinha da viagem. E a doutora Lorena também nos explicou um pouquinho como que a gente pode transportar os medicamentos durante uma viagem internacional. Vamos conferir. O que eu posso levar de medicamentos? Todos os medicamentos você pode levar que você faça uso crônico. É sempre importante você estar com a receita do seu médico falando que você faz uso daqueles medicamentos. É claro, é importante notar que muitos medicamentos podem ser liberados num país ou não, e não ser liberados em outros. Lembrando, a gente está falando de medicamentos e não de drogas ilícitas, obviamente. Nos medicamentos, se você faz uso crônico, mesmo que aquela medicação não seja liberada no outro país, você pode sim levar consigo, junto com a receita do seu médico, e numa situação hipotética ideal, até uma receita na língua do país que você está visitando. Então, para evitar transtornos, o ideal é você levar todas as suas medicações na sua mala de mão, agulhas, em caso de diabéticos ou pacientes obesos que precisam fazer uso de insulina, você também pode transportar na sua mala de mão, lembrando, com a devida receita médica. E o Boletim de Notícias fica por aqui. Outras informações às 6h45 da noite no Canção Nova Notícias. Acesse também o nosso Instagram, CN Notícias, e fique bem informado. Um bom dia para você, até amanhã, fique com Deus, tchau, tchau.